Sou professor da disciplina Análise do Comportamento. Hoje eu vim falar com vocês a respeito do reflexo inato e o reflexo aprendido, do autor Moreira, no livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, capítulo 1, o reflexo inato, e capítulo 2, o reflexo aprendido, condicionamento pavloviano. Agora a gente vai falar do reflexo inato. O reflexo inato ele é uma reação diante de estímulos externos presentes no ambiente onde o organismo se encontra. É um estímulo que ocasiona uma resposta no sujeito. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, que é quando o médico ele martela o joelho de um paciente para buscar a resposta, que é o músculo contrair, aquele chute no ar que os pacientes dão, que verifica a condição de resposta do sujeito. Também temos o susto, que é aquele barulho alto, o coração dispara. Você às vezes está disperso, escuta um determinado som e seu coração dispara. É uma reação do organismo diante do estímulo externo. Luz no olho, pupila contrai. Além disso, a gente tem, por exemplo, quando o recém-nascido ele sai da mãe, ele busca a sucção do leite, que é o alimento, logo depois do seu nascimento. Isso é um reflexo inato que parte do sujeito. Tem crianças, que já sabem, se você colocar ela na água, ela já sabe nadar, já faz o processo. São reflexos inatos que o organismo tem. Ok? O comportamento de reflexo inato há sempre uma alteração no ambiente que produz uma alteração no corpo do indivíduo. A resposta no corpo do indivíduo. Todas as espécies de animais. Quando coloca animais, nós temos os animais humanos e os animais não humanos, que também geram um reflexo inato. Esse repertório comportamental ele está presente no ambiente, no mundo todo, assim por dizer. Como eu falei, são uma preparação mínima para a sobrevivência do sujeito no ambiente onde ele está inserido. Uma coisa bem comum é a comparação da linguagem de reflexo no senso comum com o reflexo que a gente traz para a psicologia. Tá? Na linguagem cotidiana, muitas vezes utilizamos o termo reflexo como sinônimo de uma resposta, ou seja, aquilo que o organismo faz. Em psicologia, quando falamos sobre o comportamento reflexo, o termo reflexo não se refere àquilo que o organismo fez, mas sim uma relação entre o que fez e o que aconteceu antes dele fazer. Você busca a situação, o acontecimento para gerar aquela determinada resposta. O reflexo é a relação entre estímulo e resposta. É um tipo de interação entre o organismo e o seu ambiente. Vamos lá, o estímulo é uma mudança no ambiente e a resposta é a mudança no organismo. Tá? Aqui a gente vai ver a tabela 1.2 na página 20, que a gente mostra os estímulos, alteração no ambiente, que é o som alto, que gera um susto na pessoa, a resposta, que é a alteração no organismo. A gente também tem um outro exemplo, que é o sol, o calor, que gera uma resposta no organismo, que é o suor, que é o se abanar, para poder fazer com que aquela situação diminua. Então, os reflexos são as relações entre o estímulo e a resposta, que especificam que determinam as mudanças no ambiente, produzindo determinada mudança no organismo. Certo? Em termos técnicos, relação entre um estímulo e uma resposta na qual o estímulo inicia
a resposta, ou seja, que desenvolve, que é o acontecimento que ocorre, essa elicia, tá? Estímulo, S, resposta, R. Para que a gente possa entender isso, a gente vai estudar agora os estímulos e a relação com as necessidades de intensidade do estímulo e da magnitude da resposta. A gente vai ter vários parâmetros que a gente vai estar seguindo, tá? Aqui a gente coloca que a intensidade do estímulo e a magnitude da resposta referencia ao quanto do estímulo, intensidade, e ao quanto da resposta, a magnitude, ou a força do estímulo e a força da resposta. Exemplo: reflexo patelar. A força com que a martelada é dada é a intensidade do estímulo, e o tamanho de extensão da perna é a magnitude da resposta, ou seja, quanto mais forte eu der a martelada, maior será a reação no organismo de esticar a perna. No livro, né, a gente tem alguns exemplos. Na tabela 1.3, na página 21, vocês podem estar verificando. Aqui a gente tem os exemplos, né? Que hora que na figura A, você vai analisar a martelada que o médico dá, que vai gerar o estímulo, né? Para a resposta de levantar, o movimento de esticar a perna. Na figura B, você vai ver que antes do estímulo, a pupila não está contraída, ela está dilatada, e com o estímulo do sol, há uma contração da pupila. Tá? Então aí a gente tem a perna que tem o estímulo externo do ambiente, que gera uma reação do organismo. Tá? E a gente tem na segunda opção o mesmo processo, mas a partir do sol. E dentro do reflexo inato, a gente tem várias leis, leis que falam da intensidade de magnitude e também que, como dizem, o processo de lei linear, lei da latência, que a gente vai estar falando ao decorrer desses slides. Nas leis, né, ou propriedades do reflexo, buscam identificar a relação constante entre os estímulos e as respostas nos mais diversos reflexos e nas mais diversas espécies. Lei da intensidade e magnitude. A intensidade do estímulo é uma medida diretamente proporcional à magnitude da resposta. Ou seja, quanto maior a intensidade do estímulo, maior será a magnitude da resposta. Exemplo: quanto mais alto o barulho, maior o susto; quanto mais quente, maior a quantidade de suor. Agora a gente vai falar um pouco da lei linear, que existe uma intensidade mínima para que gere uma resposta no sujeito, que ocorre o desenvolvimento daquele processo. Existe uma intensidade mínima do estímulo que é necessário para que a resposta seja eliciada, que seja desenvolvida, certo? Essa intensidade mínima é chamada de limiar, ou seja, o ponto. Se eu não tenho uma resposta até 50%, a partir de 51% eu vou gerar determinado nível de resposta. Tá? É uma base mínima para a ocorrência de uma determinada resposta. Portanto, valores abaixo do limiar não iniciam a resposta, não vai gerar uma ação do organismo. Tá? O limiar não é um valor definido, há variações, ou seja, diante de determinados contextos, a gente vai ter várias respostas diferentes, que vai depender muito do sujeito, da situação, do ambiente onde ele se encontra, né, culturas, tudo vai direcionar para que ocorra aquela resposta. Também temos a lei da latência, né?
A latência é o nome dado a um intervalo entre os dois eventos. O que isso quer dizer? Que diante do evento A, demorou-se o tempo mínimo para a ocorrência do evento B. No caso dos reflexos, é um tempo decorrido da apresentação de estímulo e a ocorrência da resposta, certo? Quanto tempo eu levei para gerar determinada resposta diante do estímulo do ambiente. Por exemplo, que a gente pode citar novamente, a martelada no joelho, se na mesma hora, se foi algo instantâneo, ou se demorou um pouco. Estabelece que quanto maior a intensidade do estímulo, menor a latência entre as apresentações desse estímulo e a ocorrência da resposta. O tempo, né? Quanto menor o tempo, quanto maior a latência, menor o tempo. Exemplo, mais alto o barulho, mais rápido a reação do susto. E tem, por exemplo, se a gente colocar lá na lei limiar, né? Dependendo do barulho, não vai gerar nenhum susto no sujeito. Então para gerar um susto no sujeito, tem que levar em consideração o contexto onde ele está, a situação e o tamanho daquele barulho para que gere uma resposta de susto. Ok? Além da influência sobre a latência, a intensidade do estímulo também possui uma relação diretamente proporcional à duração da resposta. Quanto maior a intensidade do estímulo, maior a duração da resposta. Quanto maior o frio, mais tempo você fica arrepiado. Você já deve ter ouvido a seguinte frase, né? Na hora não consegui controlar minhas emoções. É difícil controlar uma emoção porque muitas dessas emoções que sentimos são respostas reflexas a estímulos ambientais. Ou seja, dependendo do que está acontecendo naquele lugar, vai gerar uma resposta em mim, que às vezes eu perco o controle. Por exemplo, diante de uma determinada situação que eu já vivi na minha vida, eu não consigo passar por uma situação sem gerar determinada resposta. Nascemos preparados para ter algumas respostas emocionais em função de determinadas situações. Boa parte, não tudo, daquilo que entendemos como emoções diz respeito à fisiologia do organismo. O que é essa fisiologia? Bom, isso também a gente coloca, né, que o organismo, de acordo com sua espécie, né, nascem com algumas formas preparadas para interagir com seu ambiente. Assim como nascemos preparados para contrair um músculo, quando uma espécie, quando a gente coloca isso, a gente pode levar em consideração, certo? Que os organismos, de acordo com a espécie, nascem com alguma forma de preparada para interagir com seu ambiente. Assim como nascemos preparados para contrair um músculo diante de uma superfície pontiaguda, quando é pressionado em alguma parte do nosso corpo, também nascemos com as respostas emocionais. Quando determinados estímulos surgem em nosso ambiente, inicialmente é necessário saber como as emoções surgem do nada. Então, nós nascemos preparados para ter algumas respostas emocionais em função de determinadas situações, né? Boa parte, não tudo, daquilo que entendemos como emoções diz respeito à fisiologia humana. Por quê? Quando a gente fala de experiências fisiológicas, elas acabam acontecendo no nosso corpo, como glândulas que geram adrenalina, vasos sanguíneos que acabam gerando maior estímulo dos músculos. Um exemplo também é quando você ficar branco de medo, já é uma reação fisiológica
do organismo perante uma reação emocional, tá? Quando sentimos medo, a adrenalina, como eu falei, né, é produzida nos vasos sanguíneos periféricos que contrai o sangue, que se concentra nos músculos, etc. Assim também acontece com outras emoções, raiva, amor, ansiedade, etc. Mudanças fisiológicas também podem ser detectadas. Os aspectos fisiológicos das emoções ficam claros quando se pensa em medicamentos, que não afetam a mente, mas sim a fisiologia. Ou seja, quando a gente usa um medicamento, ele vai tanto para, vamos colocar, para ansiedade, para outro processo, depressão, ele vai causar uma alteração fisiológica que vai ocasionar um pouco mais de desenvolvimento que possa lidar com aquela situação. O medicamento, ele não vai fazer você parar de pensar naquilo, mas sim vai gerar uma alteração no seu organismo para que você possa desenvolver suas capacidades através da terapia e assim por diante. Pegando aí no gancho, ou seja, boa parte daquilo que conhecemos como emoções envolve comportamentos, reflexos. Principais conceitos: o estímulo, qualquer alteração por parte do ambiente. A resposta, qualquer alteração no organismo. Ou seja, a gente fala sempre que o estímulo está presente no ambiente onde o sujeito está inserido. E a resposta vai ser sempre aquilo que o sujeito faz diante daquela alteração no ambiente. O reflexo é a relação entre um estímulo específico e uma resposta específica, que vai depender da intensidade do estímulo e a força, a quantidade de um estímulo. Magnitude da resposta é a força em uma determinada resposta. Bom, pessoal, agora a gente vai falar dos reflexos aprendidos, do condicionamento pavloviano, certo? A descoberta do reflexo aprendido foi por Ivan Petrov Pavlov, fisiologista russo. Ao estudar os reflexos inatos, observou que seus sujeitos experimentais, os cães, aprenderam novos reflexos, ou seja, estímulos que não eliciavam, ou seja, que não desenvolviam determinadas respostas, passaram a auxiliá-las, ou seja, esses estímulos, né? Esses cães, eles não tinham essa determinada resposta, foi algo que foi aprendido pelos cães através dos estímulos feitos por Pavlov. Ou seja, os estímulos não iniciavam determinadas respostas, que passavam a iniciá-las. Ou seja, eles não faziam aquele comportamento normalmente, não era algo inato, não era algo partir deles, mas sim algo que ele condicionou eles para ocorrer. Outros estímulos, além da comida, também iniciavam a salivação. Eles tinham outros estímulos, né? Que faziam com que a comida iniciava uma resposta, que é a salivação do cão diante da apresentação de um sino e assim por diante, de uma luz, dependendo do que ele decidisse. Uma outra característica da espécie desenvolvida ao longo da história filogenética de grande valor para a sua sobrevivência é a capacidade de aprender novos reflexos. Exemplo, o medo de barata, suar e tremer ao ver um dentista, o coração disparar quando vê um cão, sentir náuseas quando vê uma determinada comida, etc. Vamos colocar aqui, gente, um exemplo claro, é que em diversos países não tem os medos que a gente tem aqui no Brasil. Vamos pegar a Índia, né? A Índia, lá, crianças brincam com cobras. Se você chegar com uma cobra aqui perto de uma pessoa que mora na cidade, que não teve tanto contato, a pessoa vai ter um medo que foi gerado a partir das informações que recebeu ao longo da sua vida. Ou seja, totalmente o oposto do que ocorre na Índia. Eles não têm tanto, que eles convivem com aquilo diariamente, que não vai gerar uma resposta igual a que a gente tem aqui no Brasil.
A gente fala então que a aprendizagem de novos reflexos é o condicionamento pavloviano. Então, o agente Pavlov, né, ele apresentou o som de uma sineta, um estímulo que não iniciava a salivação, ou seja, vamos pegar aqui, o que esse não iniciava a salivação? Que o som não fazia diferença para a salivação do cão, certo? Aí ele emparelhou. Por que ele emparelhou? Ele colocou o som da campainha, né, da sineta, com a carne. Ou seja, todo momento que ele colocava a carne, ele colocava um som, que não fazia diferença para o cão, certo? Aí a gente vai e coloca que antes, quando ele via a carne, que era um estímulo natural, né, de salivação, ele não tinha necessidade de escutar a sineta. Então ele fez isso num processo onde ele colocou, vocês podem ver que agora nesse desenho, ele colocou um tubo, né, que media as gotas de salivação que o cão tinha ao ver a comida, certo? Aí, e colocava um medidor para poder identificar quanto saliva ele produzia ao ver o estímulo que é a carne. Só que junto com isso ele apresentou uma campainha. Vocês podem estar vendo aqui nesse desenho, né? O som da campainha. Quando não tinha o som da campainha, ele não tinha nenhum tipo de salivação. E apresentava-se a carne. Ou seja, que gerava a salivação no cão. Logo depois, ele começou a introduzir, né, o condicionamento, onde ele coloca o som da sineta junto com a carne, que gera a salivação. Que a carne era o processo, né, que tinha que gerava a ocorrência de salivação. Agora não. Aí depois a gente tem o condicionamento, que somente com o som, depois de várias vezes ele colocando em conjunto os dois, só com o som da sineta, o cão já veio a salivar. Ou seja, ele conseguiu fazer todo esse processo a partir da medição da salivação. Vocês podem ver aqui nesse exemplo da máquina, tá? Após cerca de 60 emparelhamentos, né, da repetição que eu falei para vocês, somente a sineta iniciava a salivação, que desenvolvia a salivação. Um novo reflexo que ele não tinha antes. Ao salivar, ao ouvir o som da sineta. Bom, pessoal, aqui agora a gente vai identificar como é que esse processo ocorreu, né? A comida era um estímulo incondicionado, ou seja, era um estímulo natural do sujeito, que iniciava a salivação, né? A salivação por comida é uma resposta incondicionada, também natural. O R. O reflexo incondicionado, a comida, a salivação. Ou seja, toda vez que ele via a comida, ele salivava normalmente, sem precisar de qualquer alteração ou condicionamento. Aí Pavlov inseriu a sineta, que é o condicionamento, que ele começou a emparelhar, né? Só que a sineta por si só ela é neutra, não iniciava a salivação. Após o emparelhamento, que nós vimos lá que ele colocou 60 emparelhamentos do estímulo neutro anteriormente, com o estímulo incondicionado, né? Que é a carne, os dois juntos, começou a iniciar o processo de salivação e a sineta então passa a ser um estímulo condicionado. O que é esse estímulo condicionado? Que é algo que necessita de uma interferência externa, né? Que não é algo natural, e a salivação através da sineta é resposta condicionada. Antes, a UR, né? Que a salivação por comida era a resposta incondicionada, porque não necessitava de uma alteração
por parte de Pavlov através do condicionamento. Com o condicionamento, ele se tornou um estímulo condicionado, que é a sineta, que antes era neutra, não fazia diferença. Tá? E a salivação, a sineta, a resposta condicionada, CR. Estímulo condicionado, CS. Reflexo condicionado é a sineta e salivação. Tá? Antes a gente tinha a resposta condicionada, que é a salivação, tá? E agora a gente tem o reflexo condicionado, que é a sineta, junto com que ocorre a salivação. Vocês podem estar vendo aqui esse exemplo, ok? E manda o condicionamento respondente, né? Quando a gente fala condicionamento respondente, é o nome que a psicologia dá para o comportamento de reflexo, tá? Então, sempre que vocês entenderem como condicionamento respondente, é o reflexo, ok? Que está presente aqui no próxima figura, né? Que vai estar na página 33, figura 2.4. Como vocês podem ver aí, né, no reflexo inato, reflexo também dado o nome de incondicionado, o estímulo S1, né, estímulo incondicionado, é resposta incondicionada, ou seja, que não tem nenhuma influência ou causa externa, é apenas reações naturais do organismo diante de estímulos ambientais. Logo acima vocês veem o S2. S2 é o emparelhamento de estímulos, que é aquele estímulo neutro, né? Que a gente viu, que a gente pode colocar aí como sendo a sineta, a gente pode ver S1 como sendo a carne e R como sendo a resposta da salivação. R1 é a resposta da salivação. As repetições do estímulo neutro, certo? No S2, que vai gerar o estímulo condicionado, que é a sineta junto com a carne, certo? Que vai gerar a resposta condicionada, que é a salivação. Que antes a salivação, somente com a presença da carne, era uma resposta incondicionada. Agora, com a presença da sineta, ela se torna condicionada. Quando você retira o estímulo que era a carne e só toca a sineta, ela vai gerar uma resposta condicionada, que é a salivação. É um reflexo condicionado aprendido, tá? Vamos voltar aqui agora. Importante, né? Que NS vem antes do S. Quando a gente fala de NS, a gente está falando lá na questão do estímulo neutro, que não salivava, né? Não eliciava a salivação, não desenvolvia, não acarretava a salivação com estímulo neutro. Apenas com o emparelhamento de estímulo neutro com a comida, né, que é o estímulo incondicionado, gerou-se o estímulo condicionado, certo? Vamos voltar lá. Então, o estímulo neutro, antes do S, né, que é o estímulo incondicionado, que é a comida, tá? Então, vem primeiro o estímulo neutro e depois o estímulo incondicionado, que é a comida. Condicionamento pavloviano é o estudo das emoções. Se o organismo aprende novos reflexos, também aprende a sentir emoções, respostas emocionais que não estão presentes no seu repertório quando nascem, ou seja, as experiências de vida, os diversos condicionamentos que a gente sofreu ao longo da nossa história pessoal, certo? A história do sujeito. Nós também tivemos o experimento do pequeno Albert, né? De John B. Watson, em 1920, que ensinou um bebê de 10 meses a ter medo do rato. Ou seja, entrando naquela questão
que as emoções, né, também podem ser condicionadas. Que a partir de um reflexo inato ou incondicionado, o som alto e estridente de um martelo, o estímulo incondicionado, o susto ou medo, a resposta incondicionada. O bebê contraiu músculos do corpo e da face e começou a chorar. Ou seja, quando esse estímulo, né, foi introduzido, que esse som estridente, esse susto que o bebê sofreu diante de um estímulo incondicionado, fez com que ele gerasse uma resposta no organismo, né, que é a contração muscular do corpo, até a posição fetal, né, que os bebês e o ser humano também acaba por gerar, um ser humano adulto, diante de uma resposta ao estímulo aversivo que está ocorrendo, que seja muito grave. Apresentou um rato albino, ou seja, um rato branco, um estímulo neutro, e o bebê tentou pegá-lo. Não iniciava o medo, ou seja, aqui ele está falando que quando ele apresentou o rato que era da cor branca, né, que ele era albino, o bebê não tentou fazer nenhum tipo de contração muscular, não desempenhou nenhum papel de medo. Entrando naquele processo que eu falei de vocês lá, da cultura, né, que às vezes a cultura ensina o sujeito a ter medo de certas hábitos, ou seja, até esse momento não tinha porquê, não foi ensinado ao bebê que ele teria que ter medo daquele animal. Ele até tentou pegá-lo, né, ou seja, não demonstrando nenhum tipo de reação contrária. Aqui a gente pode ver mais claramente, né, antes do condicionamento, o estímulo neutro, que é o rato, sem medo, não apresentava medo algum, estímulo incondicionado. Aí depois a gente tem o som estridente também, um estímulo neutro, né, incondicionado, que gerava uma resposta de medo, ou seja, ele tinha medo do som estridente, ok? Aí o que o Watson foi lá e fez? Ele juntou o rato, que ele não tinha medo, mas o som estridente toda vez que ele via aquele animal, ou seja, gerando o medo, a contração muscular, todo o processo, que fez com que toda vez que ele visse um animal, ele escutasse o som estridente e gerou medo. Depois, condicionado, né, o estímulo condicionado, rato, passou a gerar a resposta incondicionada, que é o medo. Novamente, emparelhou o rato, o estímulo neutro, com o som alto, né? Estímulo incondicionado. Aprendizagem de um novo reflexo, ou seja, um comportamento que a gente chama de respondente, né? No rato. Aí o rato, o estímulo condicionado, né? Passou a iniciar a resposta de medo no bebê. Uma resposta incondicionada de susto, né? Albert aprendeu a ter medo de ratos, ou seja, emoções podem ser aprendidas, não somente o sujeito nasce com elas. Tem crianças que pode ver um rato e sentir medo também, somente de ver, mas no caso dele ele não tinha nenhum tipo de medo. Parte muito do repertório que o sujeito tem e da sua vivência cultural, né? Como eu já falei diversas vezes. E são muito difíceis de controlar porque são respostas reflexas, respondentes. Aí agora a gente vem entrar no processo de generalização respondente após o condicionamento de estímulos que se assemelham fisicamente aos estímulos condicionados, podem passar a iniciar respostas condicionadas em questão. A figura agora a seguir, né? A gente vê diversos animais com características diferentes que está presente na página 36, a resposta condicionada pode ocorrer na presença de partes de estímulos condicionados. A magnitude da resposta eliciada dependerá do grau de semelhança entre os estímulos. Quanto mais parecido, maior a magnitude da resposta.
certo? Como a gente já viu lá na questão de leis, né? Leis, magnitude, intensidade, lei limiar, lei da latência, que a gente colocou todos esses processos que a gente consegue identificar. Diante dessa generalização respondente. Como a gente pode ver aqui, né, na figura, estímulos parecidos fisicamente com estímulos previamente condicionados podem passar a iniciar respostas condicionadas. Aqui a gente pode ver todas as aves, né, apesar de diferentes, possuem várias semelhanças físicas, como bico, penas e pés, né? Ou seja, são aves diferentes, espécies diferentes, mas todas têm a mesma semelhança. Ok? Então aí a gente entra, né, na resposta, como ela pode ocorrer na presença de partes de estímulos condicionados. A magnitude da resposta iniciada dependerá do grau de semelhança de estímulos. Ok, também voltando lá no caso de Watson, né? Pelo rato ser albino, a criança passou a ter medo da cor branca. Barba branca, animal de pelúcia, cachorro branco, etc. também passaram a auxiliar respostas de medo. Ou seja, aquele barulho lá no rato albino fez com que a criança sofresse de medo da cor branca. Aí agora a gente tem a extinção respondente. A resposta reflexo condicionada pode desaparecer se o estímulo condicionado for apresentado repetidas vezes sem a presença de estímulos incondicionados. O que é isso? Que a gente vai apresentar a cor branca, né, as pelúcias, sem a presença mais do barulho estridente. Quando um estímulo condicionado é apresentado várias vezes sem o S, ou seja, novamente, sem o estímulo incondicionado, ao qual foi emparelhado, seu efeito iniciador se extinguirá gradualmente. O que significa gradualmente? Aos poucos, tá? É a extinção respondente. Portanto, assim como uma pessoa pode aprender a ter medo, por exemplo, de cães, essa pessoa pode aprender a não ter mais medo, extinção respondente. Por exemplo, se uma pessoa passou a ter medo de andar de carro após acidente, esse medo só deixará de ocorrer se a pessoa se expor ao estímulo condicionado, que é o carro, sem a presença dos estímulos incondicionados que estavam presentes no momento do acidente, ou seja, que a batida, o susto, todo aquele processo de aflição que ele teve naquela situação, ou seja, entrar no carro, andar de maneira tranquila, sem nenhum tipo de influência negativa, sem nada aversivo ao sujeito, e isso vai transformar aquele processo em um momento prazeroso que vai extinguir gradualmente o medo que ele estava tendo. Tá? A necessidade, então, de expor é a razão pela qual carregamos ao longo da vida uma série de medos e outras emoções que nos atrapalham. Ou seja, toda essa vivência que a gente teve gerou determinadas reações no nosso organismo, que se a gente quiser perder, tem que passar pelo processo de extinção respondente, né? Dependendo da situação que ocorreu, pode ser feita essa adaptação. Agora a gente vai falar do contracondicionamento e a dessensibilização sistemática, né, desse processo. Alguns estímulos produzem respostas emocionais tão fortes que não é possível expor a pessoa diretamente a um estímulo condicionado, para que ocorra, né, a extinção respondente. Exemplo, medo. Exemplo, né, o medo, pessoas apresentam medo tão intensos que a exposição direta poderia agravar mais ainda a situação. Por isso que a gente tem que analisar muito bem o processo, se vale a pena essa extinção ou como ela deve ser feita. Igual a gente falou da questão do branco.
Primeiro a gente levar a situações que não sejam o rato diretamente, assim se coisas mais leves para poder causar a extinção de maneira gradual, não ser tão agressivo, né? Porque senão você vai fazer o contrário, em vez da pessoa ter menos medo, ela vai ter mais medo da situação do que antes. Nós temos duas técnicas para produzir a extinção que produzem menos sofrimento: contracondicionamento e a dessensibilização sistemática, né? Bom, então esses dois processos, né, auxiliam, essas duas técnicas auxiliam no processo de extinção. O contracondicionamento, né, ele fala em um emparelhamento de estímulos que iniciam respostas contrárias. Exemplo, né, ansiedade versus relaxamento, prazer versus desconforto. Já a sensibilização sistemática, ela é uma técnica que expõe o indivíduo gradativamente a estímulos que iniciam respostas de menor magnitude, até um estímulo condicionado original, ou seja, até aquele ponto onde não gerou mais aquela situação respondente, tá? Contracondicionamento. Condicionamento é uma resposta contrária àquela produzida pelo estímulo condicionador. Emparelhar o estímulo condicionador a um outro estímulo que inicia o relaxamento, por exemplo. A gente vai ver aqui nesse processo. A gente está falando aqui do processo de massagem e relaxamento, né? Ao você estar nesse processo de massagem, você vai se sentir aliviado. Quando você está sendo questionado, isso gera uma ansiedade no sujeito. Aí a gente pode alinhar o processo de massagem, né? Mas o ser questionado, que vai gerar por mais que ele seria um momento de ansiedade, ele vai sentir relaxado e não vai sentir aquele desconforto que ele estava tendo antes, tá? Aqui a gente tem o rato, que gerou a ansiedade, né, o medo, o som, que gera um relaxamento, o rato mais o som relaxante, vai fazer com que o rato não tenha nenhum efeito sobre o sujeito. A dessensibilização sistemática divide o procedimento de extinção em pequenos passos. A utilização com base na generalização respondente. Tá? Quanto mais parecidos fisicamente o estímulo condicionado, maior a resposta condicionada. O contrário também é verdade. Quanto menos parecido, menor a resposta condicionada. Exemplo, quanto menos parecido é o cão daquele que atacou a pessoa, menor a resposta de medo dela. Ou seja, a situação, né, o processo não quer dizer que todo cão pode gerar um medo no sujeito. Depende do que ela vivenciou no processo de condicionamento. Então, é construído uma escala crescente de intensidade do estímulo, hierarquia da ansiedade. Exemplo, pensar em cães, ver fotos, tocar em cães de pelúcia, observar de longe, observar de perto, tocá-los e assim por diante. Isso vai fazer com que ocorra a extinção gradativa, extinção respondendo através da dessensibilização sistemática, né, que, como eu falei, é quando expõe o indivíduo gradativamente a estímulos que eles são respostas de menor magnitude, né? Então, é construída uma escala crescente de intensidade de estímulo. Hierarquia da ansiedade. Exemplo, pensar em cães, ver fotos, igual eu falei. É comum na prática usar duas técnicas juntas. Uma palavrinha sobre o condicionamento pavloviano. As palavras têm força, palavras também são emparelhadas com situações e estímulos, ou seja, o falar, o verbal, né, o comportamento verbal tem uma interferência também no condicionamento do sujeito.
Exemplo, palavras feio, chato, burro são ouvidas em situações de punição, surra, gritos, etc. Se uma surra ocorre junto com o xingamento, o emparelhamento, as palavras ditas podem iniciar sensações semelhantes à que a surra iniciou, ou seja, um sentimento aversivo, algo negativo, um sentimento de dor, de tristeza, de angústia, certo? Ou seja, vai funcionar também como gatilho essas palavras para lembrar dessa situação. A surra iniciou também com a voz do agressor ouvir seu nome, ou seja, o estudo é um processo, né, onde várias etapas estão sendo presente, que pode estar gerando essa situação. Bom, pessoal, agora a gente vai falar do condicionamento de ordem superior, quando estímulos condicionados são emparelhados a estímulos neutros, né? Exemplo, a comida, né, estímulo incondicionado, emparelhado com a sineta, que é um estímulo neutro. A sineta se tornou um estímulo condicionado emparelhado ao objeto 1, que era o neutro, condicionado, que gerou um condicionamento de ordem superior. O reflexo condicionado de segunda ordem, que é o que a gente falou aqui agora, reflexo condicionado de segunda ordem. O outro objeto 1, certo? Um exemplo, a sineta, emparelhado com outro objeto 2, um estímulo neutro, é um reflexo condicionado de terceira ordem. Tá? Então, segunda ordem e terceira ordem. Um emparelhamento junto com o estímulo neutro, né? O estímulo condicionado com o estímulo neutro, é um condicionamento de ordem superior. Portanto, é um processo em que o estímulo previamente neutro passa a iniciar a resposta condicionada como resultado do seu emparelhamento a um estímulo condicionado, que já iniciava tal resposta. Exemplo, a música dos casais eliciam sentimentos agradáveis, ou seja, a música desenvolve um prazer porque faz uma lembrança, novamente, aqueles gatilhos emocionais que a gente tem. Por quê? Durante esses momentos de música, há uma carícia, há um sentimento de afeto, beijos e assim por diante. A música, né, como condicionamento, como estímulo condicionado, pode ser emparelhada com novos estímulos neutros, nome do cantor, foto do cantor, que isso pode gerar um condicionamento de estímulos neutros, né? Se tornam estímulos condicionados, passam a iniciar a mesmos sentimentos agradáveis, né? Vale lembrar, quanto mais alta é a ordem do reflexo condicionado, menor sua falta. Outras aplicações de condicionamento pavloviano, o condicionamento se estende a respostas imunológicas, né? Pesquisadores deram a água a uma droga supressora de sistema imunológico a ratos. Depois de alguns emparelhamentos, a droga e a água, ou seja, o S, né, que é o estímulo incondicionado, com o estímulo neutro, a supressão imunológica ocorreu apenas pela ingestão de água. O que isso quer dizer? Que após diversas vezes aplicar um medicamento que fez com que fosse um supressor, né, imunológico, o fato de ingerir a água fez com que ele tivesse uma resposta fisiológica perante a ingestão desse condicionamento, né, desse estímulo neutro. Ok? Publicidade, né? Lindas modelos, celebridades, em situações de diversão. Emparelhamento com produto neutro, ou seja, você vê toda aquela celebração, aquela felicidade, junto com um produto, você vai alinhar os dois, você vai colocar que para ter aquele prazer, você necessita daquele produto. Um pouco do que a mídia faz com que as pessoas adquirem os produtos hoje em dia.
pode verificar que as capas das revistas estão sempre com uma pessoa sorridente, quando quer vender um produto, principalmente quando você liga a televisão, você vê aquele impacto, né, aquela euforia diante de uma determinada situação. Como falei, né, o emparelhamento de um produto neutro com pessoas, objetos ou situações de que os consumidores gostam. Após vários emparelhamentos, as propagandas passam várias vezes, né, durante o dia. O produto anunciado elicia a mesma respostas agradáveis às pessoas que assistem, né, a situação, etc. Condicionamento de ordem superior. Agora a gente vai falar, né, dos principais conceitos que a gente viu aqui. Estímulo neutro é o estímulo ainda não inicia a resposta, que será condicionada, ou seja, é aquele que vai ser alinhado junto com o estímulo incondicionado. Tá? O estímulo incondicionado inicia a resposta condicionada, sua função é inata, inicialmente. Agora, o estímulo condicionado, o estímulo que inicia a resposta por uma história condicionada e o estímulo neutro antes do condicionamento, ou seja, faz a junção do condicionamento, do estímulo neutro, né, com o estímulo condicionado. O estímulo condicionado que gera o condicionamento. Resposta incondicionada, resposta reflexo, né, iniciada pelo estímulo incondicionado. Sua iniciação por esse estímulo não depende de uma história de aprendizagem, né? Faz parte um pouco do organismo, do que ele vivenciou, sem necessidade de algo ser inserido naquela prática. Resposta condicionada é a prática é praticamente a mesma resposta produzida no reflexo incondicionado original, entretanto, é iniciada pelo estímulo condicionado, dependendo da história de aprendizagem. Ou seja, tá, é a saliva, um exemplo, a gente tem a salivação, né? Só que agora a salivação que a gente tem não é mais por causa da carne, é por causa da sineta que foi tocada. Então, é a mesma, né? Que a gente tem aí, a mesma resposta produzida, só que com um diferencial que foi introduzido o estímulo neutro que gerou uma resposta condicionada, um estímulo condicionado também. O condicionamento pavloviano, forma de aprendizagem em que o estímulo previamente neutro passa após o emparelhamento com um estímulo incondicionado, a iniciar uma resposta reflexo, né? Com um condicionamento respondente. Generalização respondente, fenômeno que um estímulo parecidos com estímulos condicionados também iniciam respostas condicionadas. Extinção respondente, diminuição gradual da força de um reflexo pela apresentação repetida de um estímulo condicionado na ausência do estímulo incondicionado. Condicionamento de ordem superior, condicionamento pelo emparelhamento de um estímulo neutro com um estímulo condicionado. Ok? Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado cada um de vocês. Vou estar à disposição sempre que necessário, certo? E uma ótima... vou estar sempre disponível para o que for necessário. E ótimos estudos para vocês.